Começando mais um episódio do Cuscuz com Música. E hoje eu tô aqui com Clebinho. Ou Kleber Camelo ou Clebinho pro mais íntimo, né? Tudo Sim. bom, meu querido? Tudo bom, Juninho. Obrigado pela oportunidade. Nada. Eu primeiramente queria agradecer a você por vir aqui, né? Aceitar o convite dessa minha loucura. Sim. E eu sinto muito honrado assim de a gente bater esse papo de hoje. A gente falar muita coisa interessante aqui. Ao decorrer da conversa a gente vai encaixando, né? Encaixando. O massa é isso. Antes da gente falar de Marinês, que é assim, eu acho que é o assunto-chave aqui da nossa conversa, que eu, pra ser sincero, eu confesso que eu deveria ter ser mais aprofundado no assunto Marinês, por ser músico também, por ser do forró principalmente. Uhum. Eu deveria conhecer mais da história do Marinês. Eu sou pobre nessa história do Marinês. Isso é um dos motivos que você está aqui também, para não só me ensinar, mas para ensinar a galera também. Mostrar a história do Marinês, a importância do Marinês no forró. Mas antes disso, eu queria saber da tua trajetória. Tu é natural daqui, de São Vicente? Ou Não, não? eu sou carpinense, por E é? acaso. Sou carpinense, mas foi uma situação assim bem, eu acho que da minha época. Existia um médico aqui muito conhecido, muito famoso, que se chamava Dr. Ivan. E aí, Dr. Ivan acompanhou toda a gestação de minha mãe comigo, né? Já cuidava de minha irmã também, que é mais velha do que eu um pouco. E acompanhou tudo, estava tudo marcado para eu nascer aqui. Mas aí, no dia, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto que ele estava em Carpina. E aí, ele pediu que minha mãe fosse para lá, né? E aí, eu fui, nasci em Carpina. Adoro Carpina. Tenho amigos lá, amigas mas não me sinto carpinense porque eu não tive assim... Não residisse lá, né? Não residi, eu só fiz nascer. Embora um dia eu estava vendo alguma coisa na internet e eles diziam que o lugar que você nasce tem algum impacto sobre você porque é os primeiros sons, os primeiros estímulos que você tem, que você escuta, né? Então isso de certa forma afeta. Mas eu me sinto muito daqui porque... nasci e vim para cá. Sim. Então fiquei aqui mas naturalmente nos meus documentos em tudo é Carpina. Então, no caso, tua família sempre residiu em São Vicente? Minha família sempre residiu aqui, tanto a família de meu pai quanto de minha mãe. De minha mãe talvez mais, assim. E de meu pai, a família de meu pai tem uma parte que é da Paraíba. Minha avó era paraibana mas o restante todos daqui, assim, e são famílias bem antigas aqui. Eu acho que da família de minha mãe mesmo, como também eu trabalho com pesquisa, é muito engraçado porque os jornais do século XIX tem referência de nomes de pessoas da família de minha mãe. Jornais daqui da cidade? Sim, não, Diário de Pernambuco. Diário de Pernambuco? Porque o Diário tinha uma coisa de... Deixa eu só afastar um pouquinho. Na época de século XIX, né, o meio de comunicação era jornal. Então, eles tinham uma coisa de mandar correspondente para as cidades do interior, vilas de interior e tal. Então, quando o diário digitalizou o acervo e botou na hemeroteca digital, aí eu comecei a achar umas coisas, pesquisando outras coisas daqui, aí terminei achando. E aí então eu sei que são bem antigos aqui. Quem era que estava nessa reportagem? Era quem? Era teus avós, teus... Rapaz, eu não sei nem quem é, porque na Até verdade passados, meu bisavô se chamava Elias Camelo. Mas eu acho que tem um jornal, um desses jornais é um jornal que fala da abolição da escravidão aqui. E fala de um Elias Eliseu Alves Camelo, que seria talvez meu tataravô e que aqui era alguma coisa da Guarda Nacional. Então, e proprietário de terra também, enfim. Então, fala-se disso e depois foi que, conversando com a prima minha, ela me disse, não, é teu tataravô. Então, tá bem... né? São Vicente é 1852, assim, então eles já viviam por aqui. Que massa, velho, saber disso. E como foi assim o impacto tu descobrisse assim, rapaz, isso aqui é meu familiar, velho, faz parte da história, assim, de... Mas assim foi... A gente faz história, né? A gente tá fazendo aqui,
né? O fato de ter saído no jornal é porque não existia rádio Não, ainda, né? é. Então, as notícias assim circulavam todas pelo jornal e não, eu acho bom porque eu sei, você saber de onde veio, né? Isso. Eu acho que Quem muita gente é, queria saber assim, no sim, que sem dúvida. é, Agora eu sabia que era porque a gente encontra é, aquelas lápides, né, que tem na igreja, tem alguns desses camelos por aí. Lá e aqui então você sabe que eles estavam aqui bem no comecinho mesmo. Então eu me sinto muito daqui, muito mais do que Carpina. você só fez chorar em Carpina e Só veio fui bacana. chorar e vim pra chorar aqui. Chorar. Agora, O Clebinho, eu queria saber como era o Clebinho criança. Aí. Tua infância, tu passasse aonde aqui em São Vicente? eu era um demôniozinho, né? Mas assim, eu era uma criança, é, uma infância muito mais livre, muito mais solta, né? Porque e muito mais criativa também, porque eu sempre morei na casa que minha mãe mora, né? Na Rua Coronel Henrique, número 16. Então, sempre assim, quando eu fui nascer, minha mãe foi para aquela casa praticamente para eu nascer. Então, um pouquinho antes, talvez. E, e aí eu cresci ali, era muito mais livre, era muito mais musical, era um tempo muito mais de menos tecnologia, de menos tudo, mas era um tempo de maiores relações, né, interpessoais, assim, aquela rua que eu moro era uma rua muito animada e que tinha muita criança, porque além de mim e dos outros colegas, dos outros vizinhos, só a casa de seu Biá tinha 15. Apenas. Apenas. Então saía todo mundo assim, e era aquela vida de você tá livre de brincar, de ir também para a zona rural muito. Aquele estreito, aqueles mundos ali, tudo aquilo era canavial, era mais canavial, né, do que banana. E aquela brincadeira de você ir para o sítio porque na casa de alguém tinha um balanço. Então, né, Já era uma brincadeira já era nova. uma brincadeira nova, já tinha o lance de, por exemplo, quando era época de colheita de cana, que a máquina passava, ali é bem ladeirado aqueles terrenos, né? Então ficava ladeiras assim super íngremes e a gente descer numa bacia, aquelas bacias de alumínio de lavar roupa velha, sentava e descia. Então era meio assim. O sábado, a feira, a coisa de você. A casa do meu avô também, que era muito cheia. João dominava mais a casa do meu avô do que eu, né? Porque João foi criado por eles. E João mandava em tudo. Assim, minha avó não queria ninguém dentro da casa, mas João pegava, abria um acesso que tinha de lado e entrava os meninos do mundo todinho para ir brincar lá. Então, era assim. E, e a coisa de você. é, eu era uma criança de gostar de escutar conversa de adulto, sabe? Às vezes eu fingia até que estava doente, Dava uma de doido. dava uma de doido e ficava assim, que era para ouvir o que as pessoas conversavam e interessado, mas. E andava, era muito engraçado, porque eu, muito pequeno, eu me lembro de conviver com gente adulta praticamente, assim. E não eram pessoas, não era porque era de minha família que estava comigo. Eu convivia pessoas que tocavam, minhas vizinhas que tocavam e que iam. Então eu estava ali com aquele povo. Era bem isso. E as casas todas, aquelas casas ali que a gente circulava, né? Era aquela brincadeira de quintal, brincadeira de rua. Foi muito isso, assim, a minha. O Kleber é aquela rua histórica, né? São Vicente, né? É a primeira, A né? primeira, né? É a primeira. Poderia falar um pouquinho sobre a história daquela. Ali, onde foi a primeira feira? Foi ali de São Vicente? A primeira feira, teoricamente, assim, a notícia que tem é onde hoje é aquela Praça do Coreto, existia uma árvore Sim. ali e foi, foi montada uma feira, porque aquilo é uma estrada que dá para Paraíba, né? Você vai, você chega na Paraíba. Então já era uma estrada de rodagem, né? As pessoas circulavam. Mas aí começou a existir uma feira. Existem nomes dessas pessoas que eu não vou lembrar de quem fez essa primeira feira.
E ficou aquele ponto de encontro ali, e, e aí essa feira ficou acontecendo periodicamente, né? Depois é que tem a situação de construir a igreja e tal, e é em torno da igreja que vai surgir aquelas casas, né? Então a arquitetura daquelas casas demonstra muito que aquilo ali é o primeiro, é o e a arquitetura denuncia, né, a época daquilo ali, e a proximidade das casas com o rio. Você vê que as casas elas surgem ali no entorno do rio, porque o rio, aquele casarão do Pet que por acaso, que todo mundo tem notícia de que foi a primeira casa daqui de alvenaria, né? Você vê que ela tem um acesso de escada para o rio, porque certamente não existia água encanada, nada. Então, todas as casas tinham que estar ali no entorno daquele rio, né? Para se abastecer, para poder. Então, seria o nosso marco zero. E foi tudo estrategicamente pensado nisso também do Rio, né? Ou, ou Sim. foi coincidência, tu acha? Não, porque se você olhar, ninguém mora num lugar que não tenha Não, água por não. perto, né? E as fazendas de café daqui também dizem isso, né? Você vê o Estreito, a casa de Dona Zita Guedes ali, que todos, o riachinho passa na frente da casa, assim, né? E ali, no caso, do lado que eu moro, passa atrás, passa nos quintais, né? O Capibaribe. Aliás, o Riacho da Prata, né? O Riacho do Ouro é o que desce do fundo da mala e se encontra ali, naquela ponte, e forma o Capibaribe Mirim. São dois pequenos riachos ali, que eram limpos até 50 anos atrás, talvez. Aí inventaram os seres humanos, né? Foi aumentando Os aí. seres humanos ficaram piores, né? Talvez. E aí foram poluindo, pronto. Tu falou da igreja, Cleber, eu vi um boato, não sei, que a galera conta, que é verdade que a igreja foi feita pro lado, desse lado de cá, porque eles acreditavam que a cidade ia crescer pra esse lado ou não? Ou não tem nada a ver? Não, eu já tinha ouvido isso, mas eu digo que não porque depois eu vim saber que não é bem assim, porque em 2007 eu ainda estava terminando a faculdade. E aí tinha um professor meu que gostava muito de mim, Elias Monção, que até já faleceu. E Elias uma vez veio aqui fazer alguma coisa, fazer um trabalho, e disse a mim, eu disse, não, então tu vai almoçar lá em casa. Aí Elias, por acaso, foi com o Ângelo Assis, que é monge da igreja, monge da igreja ortodoxa grega. Então, Ângelo tinha o estudo de Ângelo todo era em cima de arquitetura. Então, quando ele chegou, ele ficou apaixonado por aquele conjunto ali, né? Todo daquelas casas e tudo. E que na época ainda era mais preservado do que hoje, talvez. Não, certamente. Então, Ângelo ficou meio apaixonado assim e ficou falando na rua. Isso aqui é influência árabe, isso aqui é influência não sei o quê. Então, foi dizendo. E ele, quando viu a igreja, ele disse: tem como entrar? Eu fiquei apaixonado, eu queria entrar. Aí, na época, não me lembro nem quem era o padre, morando ali perto, eu fui lá pedir a chave, eles foram, abriram, aí fomos eu, Elias e Ângelo. Aí quando chegou lá, Ângelo saiu falando tudo, e eu com o caderno anotando o que significava cada um daqueles detalhes, cada uma daquelas coisas todas ali. E aí Ângelo me disse uma coisa bem curiosa. Eu perguntei a ele exatamente isso. Eu disse: todo mundo diz que a igreja está de costa para a entrada da cidade. Por que isso? Está voltado para lá e a ideia que tinha aqui era de que a cidade fosse se desenvolver para lá. É uma hipótese que pode ser verdade, pode ser real, porque se você observar, as terras para lá são mais planas, né? Todas são mais planas do que aqui. Mas aí Ângelo me disse que não, que aquilo é porque o que eles chamam de altar-mor, que é a capela-mor, que é o lugar onde o padre celebra ali, aquele que tem uma divisão para o resto do público, né? Então a capela-mor de qualquer igreja, quando vai ser construída, ela tem que saber onde é que o sol nasce, porque o lugar onde guardam as hóstias e tudo, a parte mais sagrada da igreja, tem que ficar voltado para o lado que o sol nasce. Então, em uma referência ao evangelho que diz que Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Então,
o sol é a luz do mundo, então aquela posição ele fica ali, porque o altar-mor não pode estar para o poente, tem que estar para o nascente. Aí eu achei... Ângelo, por não ser daqui, não saber dessa informação, mas saber dessa coisa do estilo e da importância patrimonial, então eu acho que essa explicação de Ângelo é bem lógica. É bem válida bem também. Bem válida também. Muitas pessoas... Até hoje eu entrei nesse assunto com algum amigo, eu falei isso. Eu não falei com certeza, claro, que quem sou eu para dizer a certeza, mas que massa, era uma dúvida que eu queria saber hoje, foi sanada. Tá vendo aí? É datada de que ano a matriz, tu sabe, de cabeça? Possivelmente anterior a 1852. 1852 é a data que vem padre para cá. Então já existia alguma coisa aqui, né? Certamente deveria ter... o que se sabe é que aquele local da feira, tudo aquilo ali era patrimônio de um engenho que existia, que chamava-se Capibaribe de Baixo. Esse Capibaribe de Baixo é onde é aqui depois, onde foi fundado depois o Gracioso da Serra, que é aqui na praça. Depois ele Pedro virou... Pereira Guedes, né? Isso. Mas isso já nos anos 60. Ele já... Anos 40. É de 42, eu acho, esse engenho aqui. Já era um engenho elétrico, já usava energia elétrica e tal, mais modernizado, mas ele era terra desse engenho Capibaribe que existia, né? Então, aquilo ali era local de passagem, era território desse engenho, certamente, que depois é que eles doam à Igreja Católica. Aquelas casas todas ali, por exemplo, a casa de minha mãe, a escritura da casa, tá lá, em terras do Capibaribe, do engenho Capibaribe. Então certamente isso depois deve ter sido doado à igreja, porque quando fundava a paróquia, então doava-se uma parte. Chega padre aqui em 1852, né? Então é bem da metade mesmo do século XIX. Logicamente que antes deveriam existir uma propriedade aqui, outra lá no inferno, outra lá, né? Então, e as estradas ligando, né? Mas tem engenhos de muito mais tempo para trás. Patos, por exemplo, de Sirigi é 1842, talvez. Mas é década de 40 já. Seria 10 anos antes, talvez, daqui começar a vila. É meio isso aí. Ali tinha um cemitério ali, né? Perto da igreja, antigamente. Sim. O cemitério público era ali. Eu não alcancei, não. Minha mãe, sim. Ele... Era ali onde hoje é exatamente aquele PSF do Alto da Igreja. Aquele pedaço ali. Era lá e tinha... E depois é que constroem esse atual nos anos 50. Final dos anos 50, 60, por aí, é quando começam a construir aquele e destruíram o antigo. Algumas pessoas lembram que dizem que ficou osso perdido dos cachorros. Tem essa lenda, né? Quando foram remover aquilo ali, né? Aquela terra. Certamente, né? Assim, né? Era lógica. Não tem como escavar uma coisa que a gente sabe o que tinha ali e aparecer resto, né? Ali, ossadas e tal. O Gleison comentou aqui no podcast que ele jogava muito bola ali, depois que fez o descampado, né? Sim. Ele chegou a jogar bola ali. Sim. Tu não acompanhasse essa época, não? Depois, não, o Alto da Igreja, eu me lembro... Lógico que a gente brincava por ali também, né? Porque é perto de mim. Mas ali era outra galera. Eu descia, eu às vezes passava por lá porque eu tinha muita amizade com o povo da Caixa d'Água. Eu saía então, a Caixa d'Água era meio que local de passagem, mas ali era muito, muito vivo pra gente, época de São João. Porque tinha seu Sebastião Fogueteiro que vendia fogos e tal, e a coisa de Noite de Maio aqui tinha um negócio de balão, de soltar balão, na época em que balão era um negócio permitido, né? Então, soltava-se balões e a gente tinha aquela coisa de você refletir com o espelho para ele pegar fogo, então tinha essas... E era bem animado, assim, Noite de Maio, geralmente tinha a banda tocando, que ia tocar dentro da igreja, que era um negócio assim de você ficar... Encantador, do Gleison disse que se encantava ali, onde foi que ele disse... Ele pegou essa veia da música, né? Olha só, Ele falou que ele era pequeno, olhava a banda passar, justamente seu Sebastião dos Fogos, soltando um balão. Sim. Cada balão era uma música e tal, ele ficou ali
disse que se arrepiava, deixava a bola e ia correr atrás da banda. Sim. Ô Cleber, tu comentasse aí que na tua infância tu foi rodeado de pessoas assim que... Não, na verdade você via as conversas das pessoas assim, dos adultos. Tu acha que isso te influenciou de ser assim, comunicador, da oratória? Tu acha que tem alguma... Tu absorveu alguma coisa desse tempo? Eu acho que certamente, né? Certamente, porque ali naquela rua que eu nasci, que eu me criei, né? Era uma rua de pessoas muito assim, digamos, respeitadas pela idade, né? Por exemplo, o seu Manuel Caetano, que era o homem mais velho daqui, assim, era a pessoa de referência. Eu me lembro de muito pequeno, a casa do seu Manuel Caetano viver visitada por pesquisadores da Federal de Pernambuco, que vinham lá para saber dele, porque qualquer dúvida que você tivesse, seu Caetano sabe, vá na casa dele que ele é por dentro. Tinha Dona Maria das Mercês, que era poetisa, Sim, sim. então que escrevia poesia, e tinha diversas outras pessoas, músicos que moravam lá. Seu Antônio Neves daqui, que era um outro, que ele chegou uma época a ser proprietário do cinema. Já nessa época já não existia mais cinema, mas antes. E era um homem, e era um artista, assim, porque ele morava numa daquelas casas, e eu me lembro de ficar horas na janela dele vendo ele pintar telas. Então ele. Então era meio isso, de você conviver com essas pessoas mas eu acho que também foi a leitura. Eu comecei a ler muito cedo, assim. Ler coisas e me interessar por algumas coisas que nem todos os meus amigos se interessavam, Já era né? fora da Já caixinha, era né? meio fora da caixa, totalmente. Totalmente. Me integrava com todo mundo, brincava com todo mundo, mas era meio... tinha também uma coisa muito de isolamento, assim. Eu gostava muito de... Eu desenhava muito, ninguém me ensinou a desenhar. Hoje eu não sei desenhar, mas eu fui desaprendendo. Hoje eu consigo desenhar com muito esforço. Porque é meio que uma coisa de você praticar aquilo, né? Isso. Então, eu me lembro que quando chovia muito, minha brincadeira de tarde era um caderno que eu tinha, que eu ia desenhando. Agora aqueles desenhos eram histórias na minha cabeça. Então, quando eu cansava e fechava, no outro dia eu pegava, continuava aquilo, aí enchia aquele caderno e botava pra lá. Aí pegava outro. Era meio assim, de ter esses momentos só, também de estar Solo, né? só. Eu acho também da idade ali, acho também da fase também, né? Eu acho que tu sempre... Até hoje tu é assim? Não. Eu gosto muito de estar só. Eu, eu Eu, também tenho um momento também. eu gosto muito de estar só. Eu não sinto a menor solidão. Não tenho, assim, solidão no sentido negativo. Sei, sei. Não tenho, não. Me sinto muito bem acompanhado comigo A tua mesmo. companhia também Ah, é ótima, sim. né? E que também, aquilo ali eu saio pontuando com música, com livro, com filme. Então não tá só, não tô só totalmente, né? Mas gosto muito de estar comigo mesmo, assim. Tu falasse de música também, disse que ali nos teus vizinhos tinha músico, né? Tu citasse Sim, alguns nomes aí. sim. O que Clebinho hoje, assim, daquela época, tipo assim, se eu encontrar Clebinho na rua com fone de ouvido, ele vai estar citando o quê, assim? Muita coisa. Eclético? Nem tão eclético assim. Por exemplo, se eu tiver. Eu não tenho muitos preconceitos musicais, alguns. Eu procuro vencer, assim. Por exemplo, se eu tiver numa festa ou se eu tiver num bar e tá tocando qualquer coisa, tudo bem. Mas o que eu escuto em casa, o que eu escuto no fone de ouvido, tem que me tocar de alguma maneira. Musicalmente, mas especialmente pela mensagem pela letra, pelo que aquela música está dizendo, sabe? Para que lugar aquela música me leva. Então, é, geralmente eu sou bem seletivo para o que eu escuto em casa, para o que eu escuto sozinho, assim, ou bem seletivo. Agora eu escuto, também não sou uma pessoa presa em uma época nem um estilo. Eu gosto muito eu escuto muita coisa. Escuto desde maracatu rural até
MPB e música que chamam de música alternativa ou música Sim. autoral, assim, eu gosto mais. Eu também, assim, eu não chego a esse ponto de escutar. Assim, eu até escutei Chico Sainz, aquele maracatu Sim. mais moderno, né? Mas eu também sou assim, velho. A música me agradou, pode ser o que for, pode ser o Ah, ritmo sim. que for. Sim. Me agradou, me fez sentir alguma coisa ali, de ruim ou de bem, Sim, né? ele Que levou pra algum lugar. tá massa. Esse cara aí também Caetano. Esse cara aí também. Ah, muito. Muito, muito, muito. Por acaso eu gosto muito desse disco, aí ganhei essa camiseta. Massa. Gosto muito. Talvez seja certamente é um dos compositores que eu mais admiro, que eu mais gosto e que eu acho mais genial. É Caetano. Já que a gente tá pode encher teu cafezinho aí pra tu dar uma pausa, Ele tu tava aqui. parar de falar. Sim. Ô Clebinho, já que a gente tá nessa vibe de música, Hum, bora falar um pouquinho de Marinês. vamos nessa. Assim, eu queria Você saber. quer? Não, vou na água aqui. Vai Eu na sou, água. acho que eu sou um pouquinho. Clebinho, acho que eu sou sensível à cafeína, velho. Por quê? Tu sente Porque o quê? vê só, vi. Pronto, eu tomei café hoje, mas. Porque amanhã eu folgo e tal. Amanhã não tem trabalho. Eu sei que eu posso dormir até tarde e tal. Se eu tomar café dia de segunda-feira, de 7, 8 horas, meu sono, velho. Vai embora. Depois das 6, Sim. até as 6, às vezes, dependendo do dia, vai-se embora. Vai-se embora. Tu Oi. pode. Todo dia de manhã eu tenho que tomar Não. uma xícara dessa. É um balde de café que de manhã, pronto, pra eu poder acordar Não, de manhã. e melhorar minimamente meu humor, que eu me acordo muito mal-humorado. Com a cara feita. Sim. Ainda bem que eu tô só. Já tá. Já é ótimo, porque aí até que eu, né, desperte, até que quando eu tomo o primeiro café e vou comendo ali, aí eu vou tornando, eu vou chegando assim. Vai dando start, né? Isso. Não, de manhã eu tomo, geralmente eu tomo de manhã. Agora só essa parte assim, de tarde, de noite, que eu sim. evito. E eu percebi também que tava afetando um pouquinho a minha ansiedade. Hum, Por causa da cafeína. Tava Sim, dando. sim. Eu tava, tem um tempo que eu tava tomando um café, eu tava ficando muito ansioso. Eu disse, mas pô, dá uma maneirada aqui. Que o negócio tá ficando. Tá fugindo do controle. Ó, pode ficar à vontade aqui também, beliscar. sim. Eu deixei, no episódio do Daniel, eu deixei aqui, Daniel foi ver no final. Tava falando tanto, eita, rapaz, nem comi. Nem comeu a bolacha, Né? rapaz. Pode ficar à vontade aqui. Tá, massa. O massa do podcast é isso, ele ia falar de maneira que tu começou falando de café. Né? O massa é isso, né, velho? A gente vai Vai ser. E viajando. eu não tô nem sentindo que tem uma câmera aqui Né, pra né? mim, velho. É melhor mesmo. É. Mas antes de falar de marinês, eu lembrei de uma coisa, do café. Aqui na Ceasa era o ponto que eles colocavam as colheitas. Era o quê? O café pra secar? Pra secar, Eu porque fiquei sabendo de alguma história assim. Esse mercado público foi um galpão do IBC, que é o Instituto Brasileiro do Café. Então, isso foi feito, era o lugar onde eles separavam o café. Eu não peguei também. Dizem que se você tirar esses paralelepípedos que tem aí, esse calçamento, Na embaixo, Ceasa. na Ceasa, no pátio da Ceasa, embaixo é de tijolinho. Né? Aqueles antigos, né? Daqueles antigos, porque era o lugar, porque descia água por aqui, então eles lavavam o café e espalhava aí para levar sol, porque tem esse processo de secar, né? E depois é que eles, dentro do mercado, era onde se pesava, separava a qualidade por qualidade e organizava mesmo a questão já para ir De para o logística. escoamento, para ir pra embora, para vender. exportar. Tá, Marinês, vamos lá. Como eu falei no começo, eu devia saber mais um pouco a fundo da história do Marinês. Assim, eu sei muito pouco mesmo. Eu como forrozeiro nato, assim, você olhar ali, tem Kurt Cobain ali, né? Tem um cantor de Metallica ali também. Massa. Mas eu sou forrozeiro também, assim, sempre eu tive essa vibe de rock, não sei o que, de revoltado da vida. Também eu acho que todo músico, quase todo músico tem, né? Pouco. Tem um pouquinho, né? Mas hoje eu sou mais seletivo e tal, mas eu sou forrozeiro. Toquei em banda e tal. Tive muita influência de muita gente sobre forró. E eu, assim, te trazer aqui era uma das coisas que eu queria, assim, tirar, sanar as dúvidas que eu tenho e tal, sobre Marinês. Que você, a galera não sabe, que eu também não sabia, eu não sabia, né, na verdade. Não sabia, não é a palavra certa. Eu não conhecia esse teu lado cineasta, assim, vim conhecer recentemente, né?
também. Porque muito é ma- recente também. assim, mas assim, não é tão recente, né? Não tão recente. Não, tem uma Massa. estradinha já. Marinês nasceu onde aqui em São Vicente? Marinês, ela nasceu certamente no... Possivelmente, ou na fazenda do avô, que era depois do Estreito, um pouco depois do Estreito, por ali, pelo aquele... Eu não sei, eu não vou lembrar o nome exato. Se eu não me engano, é Apaquivira. Possivelmente ela nasceu lá, embora ela tenha dito que quando veio nascer, saiu da zona rural e veio nascer na cidade, né? Ela não... A gente... existe... A gente descobriu a casa que ela morou. Que massa. A Mano. casa que ela morou. Porque os parentes mais próximos deles... Eles têm muito parente aqui, porque essa família Caetano de Oliveira, ela é... O nome real de Marinês é Inês Caetano de Oliveira. Então, essa família Caetano de Oliveira aqui é muito grande. É uma família imensa. E na Chã tem muita gente dos Caetano de Oliveira. Essas terras que vai perto do Estreito, por ali, é tudo Caetano de Oliveira. E na minha rua morava Manuel Caetano de Oliveira, que era tio legítimo dela. Era irmão do pai dela. Então, ele... Um dos primos, no caso... José Bartolomeu, que veio agora há pouco, porque uma das irmãs dele tinha falecido, e veio aí, eu estava nessa coisa ainda para começar a gravar aqui, a fazer as filmagens esse ano, né? A gente filmou esse ano. A gente filmamos agora no mês de julho. As filmagens daqui foi no mês... daqui só não, as coisas que a gente fez em Recife também foi junho, julho desse ano. Então... Uma das irmãs de José Bartolomeu tinha morrido, ele mora em Brasília hoje, e aí ele veio para o sepultamento das irmãs, né? Então, quando ele chegou, eu fui lá e a gente conversou, porque ele me conhecia de criança e tal. Aí eu disse a ele, olha, estou fazendo um filme sobre Marinês, lá. Aí eu disse, tu tens lembrança de onde era a casa que ela morou aqui? Sim. Aí ele me mostrou a casa e a gente até fez uma tomada para poder entrar dentro do filme. Ela saiu daqui com 10 anos de idade, então ela viveu um pedaço aqui. E lembrava do nome da rua e tal, que ela dizia assim, eu morei na Ruinha do Rosário. É naquela rua dali da Capela do Rosário que ela foi criada, né? Passou um tempo aqui até ir para Campina Grande. Teve uma história de vida bem difícil, assim, bem difícil mesmo aqui. Ela tinha tudo para ser uma criança que daria errado. Daria errado porque tem uma situação do o pai dela. O pai dela era carpinteiro e trabalhava com outras coisas também, enfim. E aí tem um momento, material de arquivo que a gente pegou dela, ela ficou um tempo aqui, o pai precisou de ir para Campina Grande, foi para lá refazer a vida, e ela ficou aqui, ela foi dada a uma mulher que não tinha filho. Porque, na verdade, é meio isso, assim, até na biografia dela, tem uma biografia dela que foi escrita por Noaldo Ribeiro, que é um pesquisador da Paraíba, e Noaldo diz assim, Marinês era filho de cangaceiros, e isso não procede. Não é verdade. Não é verdade. Ela tem um depoimento dela, tem coisas dela gravado, que o pai, na verdade, ele trabalhou na delegacia daqui na época, porque ela é de 35. Marinês nasceu em 35 aqui. E o pai dela trabalhou para a polícia um tempo, mas teve um amigo dele que cometeu um crime, e ele parece que fez corpo mole para o amigo poder fugir. Então terminou que depois ele foi denunciado como tendo sido cúmplice da história. Então ele ficou um tempo foragido. Isso a própria Marinês contava. João Lopes, que morreu, contava, sabia dessa história. As pessoas mais antigas sabiam. Então ele ficou um tempo meio escondido. Aí depois ele fugiu e foi a julgamento. Aí foi a julgamento, foi absolvido
E enquanto ele foi para Paraíba, para Campina Grande, para refazer a vida lá, então Marney foi deixado aqui na casa de uma senhora que ela disse que se chamava Maria de Rosinha. Maria de Rosinha não tinha filhos, então criou ela um tempo com todo o amor e tal. E quando ela veio aqui em 2006, ela veio para ir atrás dessa família para ver se ainda existia esse pessoal por aqui. E aí ela ficou com esse povo até que depois o avô dela que morava aqui disse pro pai: "Vocês não vão buscar a filha de vocês que tá aqui não?" Aí foi que ela foi para lá para viver com os pais e aí começou mas a carreira dela ela faz lá. Marinês tem alguma coisa registrada que Marinês, quando criança, já tinha algum veio artístico, alguma coisa? Ela diz que ela diz, né? As primas e todo mundo que conviveu com ela, as primas todas diziam que ela dizia que ia ser desde criança ela dizia que ia ser cantora, né? E escutar e tem uma coisa que ela começou, ela pequena, talvez em atividades com criança, cantava na igreja, cantou no cinema, pequena, em apresentações talvez, e, e aí depois ela tinha essa coisa de dizer que ia ser. As primas dela, que eram minhas vizinhas, que diziam que ela desde pequena cantava muito e dizia que ia ser. E não podia ver ensaio de banda, de Ela banda ficava doidinha. musical, que ela ficava e apaixonada, né, assim, pelo som. E então esse pendor dela pra música é aqui. Tu acha que ela saiu daqui com essa vida sofrida que ela tinha, ela já foi pensando em... Assim, que era muito criança, né? É. Mas acho que quando ela tava em Campina Grande, ali na adolescência, ela pensava muito... É aqui, ó, como é uma cidade maior, né? Sim. Aqui é a oportunidade que eu tenho Lá pra ela- sair e desse foi sofrimento também. E foi meio por acaso, assim, tem um programa dela, um programa ensaio, que é um programa bem conceituado da TV Cultura, que eu acho que nem existe mais. Mas fez entrevista com os grandes nomes da MPB e tal. E tem um programa que é com ela. E ela diz que começou porque existia uma radiodifusora no bairro que ela morou, em Campina Grande. Existia uma radiodifusora que fazia show de calouros. Então isso aí ela já era moça, com seus 16, 17 anos, mais ou menos. Adolescência. E aí ela vai, escondida do pai, porque o pai não queria de jeito nenhum que ela fosse artista, né? Então ela vai, escondida do pai, participa do show de calouros e ganha. Ela diz que ganhou, que o prêmio foi um sabonete. Devia ser caríssimo naquela época. Caríssimo naquela época, aí ganhou o sabonete. E a partir daí começou meio que a ficar conhecida em Campina Grande. Mas ela cantava Dalva de Oliveira, ela imitava as grandes cantoras do rádio. né? Então era um cover, né? Ela fazia. Ela pegava música de cantoras do rádio, né? Aquelas cantoras da era de ouro do rádio, assim, Ângela Maria, Dalva de Oliveira. Ela disse que cantou uma música de Dalva nesse programa. E aí meio que ficou conhecida e começou a cantar as músicas de Luiz Gonzaga, porque nessa época, anos 50, Luiz Gonzaga estava no auge, né? No auge do auge. No auge do auge. Então, assim, ganhando o mundo. Ele é quem descobre ela. Ele vem fazer um show em Campina Grande e quando chega lá, alguém diz pra ele: tem uma menina aqui que canta suas músicas. Aí ele, uma mulher... Como é, amigo? Uma mulher... Como é, amigo? Aí, quando ele viu, ele ficou louco, porque ela tinha uma voz muito, muito potente, né? E aí ele fica apaixonado pela a performance dela e tudo mais, e convida ela para cantar com ele. Porque ele existia uma coisa que ele andava com um grupo que ele chamava da corte do rei do Baião, porque ele era o rei, né? Já era rei do Baião. Então tinha a corte, que era o grupo que andava com ele. Aí então ele chama ela pra fazer parte. E ela já era casada aí, porque o marido dela, Abdias, era sanfoneiro também. Então integra-se junto com ela e eles. Aí pronto, aí ela vai fazer. Quando Marinês chega no Rio, que era o lugar onde tudo acontecia, né? A capital do Brasil e tal e tudo mais. Então quando ela vai pra lá, ela imediatamente ela já vai pro cinema. Existe um filme que ela fez na década de 50. Participou de um filme cantando já, com aquela performance, né? E assim como Luiz Gonzaga se apropriou da vestuária do vaqueiro,
o gibão, o chapéu, etc e tal, né? Marinês vai se apropriar da roupa dos cangaceiros, sabe? O chapéu, aquela indumentária toda, logicamente um cangaceiro estilizado. Eu acho que tudo isso vem na esteira de Carmen Miranda, que fez a baiana estilizada lá atrás, com as frutas na cabeça. Então, isso meio que era uma coisa da época, assim, de você estilizar alguns personagens, isso, né, isso. do imaginário brasileiro, assim, da história do Brasil, e, enfim. Queria saber mais um pouco dessa quando Luiz Gonzaga viu, o cara falou pra ele, ó, tem uma menina aqui, uma mulher aqui que canta tuas músicas. Ele fez, rapaz, uma mulher? Sim. Uma mulher. Aí ele foi conhecer ela, foi alguma apresentação. Eu acredito que ela deve ter se apresentado, talvez, fazendo abertura para ele, Sim. sabe? Então eles se conhecem ali dentro daquele. Eu tive notícia disso a partir de uma revista muito antiga que existia na época chamada O Cruzeiro. Aí quando estava estudando para o filme, eu encontrei uma no Mercado Livre. Ah, é. Ah, foi Ô, internet, a meu Deus. internet abençoada. Aí eu fui lá e mandei comprar e veio do correio. E engraçado é que a revista O Cruzeiro, ela comete um erro crasso, assim, porque ela diz de Campina Grande, para o mundo, no caso, né? A primeira, essa matéria que é imensa sobre ela, dentro da revista O Cruzeiro, diz isso, que Gonzaga encontrou ela lá, imediatamente fez o convite e ela... Eu acho que ela a partir daí foi fazendo turnê com ele. Ela ficou fazendo turnê com ele, existem muitas fotos deles cantando juntos o tempo inteiro, mas depois ela disse, não, vou sair da sombra... Vou ficar nas asas de Luiz, não. Não, né? vou sair da sombra dele. Permaneceram amigos ao longo da vida toda, mas assim, a grande importância de Marinês é Marinês ser a primeira mulher a cantar forró no Brasil, no mundo, né? No mundo, cantar forró, e Luiz Gonzaga é quem dá a ela o título de Rainha do Chachado. Porque ele era quem, como ele andava com a corte, então ele dava títulos a tudo e deu a ela o título de Rainha do Chachado, porque ela fazia uma performance dançando chachado, que é um ritmo também daqui, do Nordeste, né? Então ela dançava chachado e ela fazia uma performance tocando triângulo com um tamborete. Botava o tamborete no palco e apoiava o triângulo em cima, e ela fazia uma coisa e dançava também. Meu Então, amigo. Michael Jackson do Nordeste. Total. Puta que pariu. Engraçado, tu botasse esse ícone da música pop, eu escacaviando entrevistas e tudo, eu vi uma entrevista de Zé Ramalho, cantor, né, paraibano, no Jô Soares. Aí Jô Soares perguntou a ele, o que é que você ouvia quando você era pequeno? E o que era que lhe impressionava? Aí tem um momento da fala dele, ele fala de algumas pessoas, de Gonzaga e tal, ele diz Marinês. Marinês era uma ousadia tão grande, quando eu era pequeno e que ela já era famosa, ela era uma ousadia tão grande que ela seria talvez uma Madonna. O que é Madonna hoje? A performance E a ousadia para a época era Marinês. Ela saiu das asas de Luiz. Saiu das asas Aí foi de aí Luiz. que ela... Aí foi aí que ela despocou. Porque, vê só, vê que escola, né? Luiz Gonzaga. Sim, total. Luiz E Gonzaga. que certamente não botou ela debaixo da asa porque era uma menina bonitinha ou que ele tava afim, né? Porque ela já era casada e tal, e certamente ela deveria ter algum atributo de talento muito muito latente que ele captou, né? E disse, ela vai somar aqui dentro daquilo que ele estava fazendo, que ele estava desbravando também, né? Lá no Sul existia um padrão musical. Os cantores da época, Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, enfim, essas grandes vozes, e Luiz Gonzaga, né? Com aquele perfil e com aquela originalidade muito grande, né? Então ele leva ela e ela ganha o mundo sozinha. Depois, então, hoje a gente tem mulher no forró, essas todas que estão cantando, todas elas devem a Marinês. Tem que bater cabeça, tem que conhecer e bater cabeça, porque foi ela que implodiu e outra, o preconceito, né? Ela venceu muito preconceito para poder
para poder chegar. Só o fato do pai dizer que não queria uma filha artista era muito sério, porque as primas daqui que conviveram com ela pequena dizem que isso já estava dentro da coisa dela de querer, e o pai dizia que não. O pai jamais queria ter uma filha artista, porque a mulher artista sofria preconceito porque se dizia que elas eram prostitutas, né? E naquela época? Naquela época, anos 50, era muita coragem, né? Era muito corajosa. Nessa linha do tempo aí que ela saiu das asas de Luiz, ela realmente seguiu carreira solo de verdade, né? Carreira solo. Aí, qual foi, assim, a música que logo depois, assim, ela estourou, a música que estourou ela, assim, no Brasil? A música que estourou ela no Brasil foi o Peba na Pimenta. Peba na Pimenta. Porque o Peba na Pimenta, ele, inclusive, ela sofreu, eu tava vendo, enquanto a gente tava ainda na fase de criar o projeto do filme. Então eu fui para uma pesquisa, assim, e eu li uma tese de um mestre, de um mestrando, né, da Paraíba, da Universidade Federal da Paraíba. E ele falava, a tese dele era sobre mulheres no forró. Então, ele dizia que quando ela gravou o Peba na Pimenta, que é uma música de duplo sentido, né, tem um duplo sentido ali, e uma sensualidade dentro da letra e tal, meio picante, ele diz que ela sofreu perseguição da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, em alguns lugares, fez queima de disco. Porque dizia que aquilo não era um disco para uma moça de família escutar. Não deveria escutar, porque a música era de duplo sentido. Então, ela sofreu perseguição por vários ângulos, né? Da igreja por um lado, da sociedade por outro, mas meteu a cara do pai, que depois aceita, enfim, e que ela disse que conseguiu ser artista porque já era casada. Então, já tinha saído da tutela do pai, estava na tutela do marido, mas o marido era artista também, então compreendeu a dela e foram embora, né? Eu acho que foi um mix de coisas que foram acontecendo na vida dela. Ela foi logo se casar com um sanfoneiro, velho. Sim. Né? Abdias. Eu acho que se ela já tem isso na mente, se ela, como tu falou, eu acho que ela é muito à frente do tempo. E com o sanfoneiro ali de lado, Sim. né? Eu acho que muitas composições ele ajudou muito ela. Sim. Ter parceria com ela. Certamente. Porque ela não era compositora, ela tem algumas coisas que ela compôs, algumas coisas que ela gravou, porque é uma discografia imensa também. Mas ele gravou mais de 40 discos ao longo da vida, né? Então, é uma obra imensa que ela deixou, e ali tem muita... os melhores compositores ela pegava, porque ela pegou João do Vale, ela pegou Cecel, vários outros que vão gravando ao longo quando vão surgindo, Dominguinho depois, Anastácia depois, então, enfim, esses compositores que ela vai pegando, ela pega a nata, assim, dos compositores para ela era intérprete, na verdade, né? Ela era intérprete. Agora tem algumas coisas que ela compôs, mas não era o forte dela, não era compor, não, era interpretar, era fazer, era cantar. Como ela fazia essa performance aí que tu falou com o triângulo, com o balde, meu amigo. Sim. Imagina naquela época ali. Um tamborete e um triângulo. Imagina naquela época a galera olhando aqui dali, meu amigo. Eu acho que um dos motivos de Luiz Gonzaga também se apaixonar por ela, né? Certamente. Porque uma mulher, naquela época, fazendo aquilo. Né? Foi muito. E além hoje, você vê xenofobia lá fora no sul com a gente nordestino. Existe um preconceito com a gente. Imagina naquela época, isso deveria ser muito mais forte, 1000 vezes mais forte. Pra uma mulher fazer aquilo. Pra uma mulher fazer aquilo e subir num palco sozinha, rodeada de homens, porque todos que tocavam com ela, né? Que depois ela ganha esse nome de Marinês e Sua Gente por conta de Chacrinha. Ela num programa de Chacrinha, e que Chacrinha sabia que o nome dela era Marinês, como o nome artístico, né? Então, ele, por um acaso, Marinês e Sua Gente, porque ela era e só homens tocando com ela. Sua gente. Então, é um negócio de muito
muito ousado. Ousado e corajoso, né? Tem hoje no forró, a galera do forró aí, tem Tati Guel, que tá estourada, tem Rita de Cássia, né, que se foi. Elba. Elba, a galera aí, eu acho que tem... Ainda sofreu muito, pegou muito, né? Essa questão do preconceito por ser mulher, por ser... Né, que aquilo ali, não, forró, esse negócio só é coisa pra homem. Sim. Mulher tá vendo o que é aí, né? Sim. Imagina aquela época, que ano aí, Luiz Gonzaga viu ela ali, mais ou menos. Eu acho que Marinês, eu sou meio ruim de data, mas eu acho que é 54, 53, 54, por aí, 70 anos atrás. Tá doido. De onde vem essa ideia, na verdade, de fazer o curta sobre Marinês? Tu falou que as primas dela eram tua vizinha? Sim. Eram minhas vizinhas, né? E ela sempre vivia, ela vinha muito. Sempre que ela vinha aqui, ela ficava na casa dessas primas e sempre ia lá. Então era uma presença que eu vi muitas vezes ao longo da vida, assim. Porque sempre que ela estava pela região, ela dava um pulo aqui e ia lá na casa da família, né? Na verdade, a primeira pessoa que me falou na possibilidade da gente fazer um curta pra cá, de botar em edital pra conseguir recurso e fazer, foi Dudu. Sim, Dudu. Dudu foi quem disse assim, eu não sei porquê, eu só acho que a gente deveria pensar um roteiro sobre Marinês. Aliás, um abraço pra Dudu. Um abraço pra Dudu. E aí, Dudu, que tá comigo e com o Sidney nessa coisa de cinema, de movimento com cinema aqui, já há um tempinho, né? Massa. E aí Dudu foi quem disse assim, por que não vamos pensar num roteiro sobre Marinês e tal? Aquilo acendeu, mas também eu digo, não, é um negócio muito grande, uma carreira muito grande, imensa. Muita coisa. Isso que ano também? Eu acho que 2018, por aí. Aí, quando foi 2019, um jornalista daqui de Pernambuco, jornalista, escritor, um monte de coisa, que é Zé Teles. Zé Teles tem uma página no Instagram que se chama Telestox. Então ele faz um monte de textos, assim, e eu adoro a escrita dele. Aí um dia Zé Teles publicou alguma coisa sobre Marinês. E sobre essa ousadia, e sobre essa importância dela ter sido a primeira mulher. Que a gente falou aqui, né? Isso tudo que a gente falou aqui. Então, é melhor, logicamente, que ele vai falar melhor do que eu. Aí Mary, que é uma amiga minha que tá no filme, que tá dividindo a direção, porque eu divido a direção com duas mulheres incríveis, que é Esther Liu e Mary Lemos. Mary Lemos é produtora, Esther Liu é escritora, né? Então são irmãs e as duas trabalham com arte, né? São artistas e trabalham com isso. Aí Mary viu essa matéria de Zé Teles. E Zé Teles já disse, natural de São Vicente Ferro, Pernambuco. Então, já deixou grifado isso já aí. Já deixou grifado isso logo no começo da história. Aí Mary mandou pra mim pelo direct. Aí disse, véi, ela é daí. Mary conhecia a personagem, né? Mas aí ela disse, ela é daí. Eu disse, é. Aí Mary, véi, isso é um doc. Pronto, passou. Aí depois a gente ficou conversando e... Aí eu disse, vamos, Mary, botar o projeto comigo, eu divido a direção com vocês, porque o que é que eu pensei? Liu, que é escritora, Esther Liu, que é escritora, primeiro prêmio de literatura de Pernambuco, viu? Mulher, é Liu. Aí, então, Liu, chamamos Liu para escrever o roteiro, Liu escreveu o roteiro, e a gente disse, não, vamos fazer uma direção coletiva. Eu, Mary e Liu. Mary e Esther Liu. Ficamos nessa história de fazer o filme. Aí escrevi o projeto, botei o projeto em 2019, se eu não me engano. Aí concorreu no edital, aprovou de cara. Nossa. Aprovou de cara, mas aí veio a pandemia. 2020, 2021, 2022, um pedaço ainda, porque depois o recurso ficou parado, a conta do banco entendeu que aquilo sem movimento, né, fechou e tal. A gente teve todo esse trabalho de destravar esse dinheiro para voltar. Aí quando voltou o dinheiro, a gente, vamos fazer. Aí a gente filmou esse ano. Tá na edição. Hoje tá em processo de edição. Tá na edição. Inclusive eu tô indo agora eu tô falando aqui pelas meninas, né? Porque eu tô sendo bem canalha, né? Porque as meninas deveriam estar aqui comigo, porque elas estão dividindo comigo a direção. Eu disse, como a gente é um curta-metragem, a gente não tinha condições de falar da trajetória de Marinês toda ali, porque
um curta é até 20 minutos, não pode, né, ultrapassar isso. Então, não tinha como a gente diminuir uma carreira tão grandiosa em 20 minutos. Aí, o que é que a gente pensou? A gente tá trabalhando Marinês, mas pelo viés de Marinês ter sido essa mulher foda que quebrou Paradigmas, né? paradigmas e barreiras para que a música, para que a mulher pudesse entrar dentro daquele território completamente dominado por homens, que era o forró e os ritmos daqui do Nordeste, né? Então, que chamam, né, de ritmo do Nordeste, música é música, né? Mas só para que as Ficou pessoas bem entendam, marcado pra aqui, né? Aí a gente trabalhou nesse viés. Aí eu disse, eu não vou, eu chamo as meninas porque eu já trabalhei com elas em outros projetos, somos amigos. E aí eu disse, vai ser maravilhoso. Tem a experiência de Mary também, que tem seus curtas, e tem um olhar, e tem uma experiência. Então eu digo, não, eu não vou falar de uma mulher. Eu preciso de mulheres comigo para também a gente ter a ótica certa e falar as coisas direitinho. Então, com, né, com uma certa... ser mais assertivo naquela narrativa que a gente quer contar. Aí, então, convidei as meninas, a gente tá fazendo. Começamos a fazer e agora tá na fase de edição. Eu vou até me encontrar com elas sábado para a gente ver a primeira montagem, né? O montador fez a montagem e a gente vai ver junto para a gente ver o que é que deixa, o que é que tira, o que é que... Tá meio nisso ainda. É um trabalho do cão, Mas agora é bem satisfatório, Não, assim, é bom. E quando você trabalha com pessoas que você gosta, que você curte, e que tem um olhar para as coisas parecido com o seu, é massa. Desse início dessa ideia, teve a pandemia e tal, qual foi a primeira, assim, gravação de verdade? Bora juntar pra gravar. O que foi gravado? Como foi essa questão aí dos bastidores? Sim. A primeira coisa, como a gente está fazendo um filme sobre uma mulher fodástica, aí a gente pensou no seguinte: não queremos homens aparecendo. O filme é todo com mulheres. Aí então a gente pensou, fomos fazer umas, que foi aquilo que já foi publicado, não vou dar muito spoiler, Não, né? tá bom. Mas aí a gente trouxe, aí a gente teve a gentil disponibilidade de Anastácia, que é uma cantora, foi mulher do Dominguinhos há muito tempo e é compositora e é cantora, né, de forró também. Então a Anastácia aceitou de cara dar essa entrevista e sabia muita coisa, porque conviveu muito proximamente com o Marinês. Terezinha do Acordeon, que é de Recife também, e é outro nome de peso do forró, é outra grande mulher do forró. E Cristina Amaral, que é uma geração já mais pra cá. A gente pegou essas mulheres que seguem carreira solo e que são da arte, que são dessa ilha da música, né? Que é os ritmos, os ritmos tradicionais daqui do Nordeste, né? Então a gente pegou o depoimento delas para falar de Marinês. Aí então a gente fez uma primeira... a primeira filmagem foi em Recife com essas três cantoras e as outras foram feitas aqui, no dia de São Pedro. Uma chuva terrível. Esse ano, né? Esse ano. Chuva com força. Chuva com força e muita coisa foi mudada, porque o que a gente tinha pensado para o roteiro primeiro era uma coisa em 2019 e não teve como a gente manter aquilo tudo e o que a gente queria fazer, mas conseguimos fazer algumas imagens aqui. Algumas imagens aqui e tem muita imagem de arquivo também, de Marinês aqui. Antes de morrer, ela teve vontade. Na verdade a gente está terminando uma história que Marinês começou. Marinês, em 2006, veio para cá com uma filmadora, conseguiu uma filmadora, alugou uma filmadora e não existia nem direito autoral sobre isso, porque essa câmera passou de mão em mão aqui. Diversas pessoas filmaram isso. Então ela veio para cá e foi em diversos lugares, na casa dessas primas, minhas vizinhas, e foi na igreja, e foi na feira, e foi em vários lugares aqui. Fez umas filmagens, porque ela tinha vontade de fazer um doc, e disse a todo mundo aqui, estou fazendo um doc sobre mim e tal, sobre minha carreira, enfim. Veio pra cá, fez isso. E em 2007 ela morreu. Não deu tempo dela concluir aquilo que ela veio fazer, né? Então essas imagens ficaram sem edição, sem nada. Aí tem algumas coisas que a gente vai pensar daí
talvez aquelas falas mais importantes, porque também tem muita coisa, mas tem muita coisa que não ficou bom, que não serve, que a imagem tá ruim, ou que, enfim. Aí o filme é meio esses 3 viés, assim. O depoimento dessas mulheres, as imagens de São Vicente hoje e São Vicente antes, com a própria Marinês aqui. Massa. Tem relato dos familiares dela? Não. Tem. Sem dar spoiler, né? Sem dar spoiler. Que massa. Daqui meio que reside aqui? Não estão mais aqui porque faleceram esse ano. As 2 primas, né? Que era Margarida e Cleonice, que eram primas e morreram esse ano, e morreram muito perto uma da outra. Uma morreu primeiro, 17 dias depois a outra faleceu também. A casa tá lá, fechada, assim. Tristemente. Tristemente. Você vê que coisa, velho. Em 2006 ela veio aqui, eu não sabia disso. Ela chegou a vir aqui. Veio aqui. E filmou coisas aqui. Porque tinha essa vontade já de contar a própria vida. E algumas informações super, assim, que ela nunca tinha dado. Declarações que ela nunca tinha dado em lugar nenhum. Ela deu nesse momento. Foi na rádio, deu entrevista. Foi na feira, conversou com pessoas. Parece que é uma despedida mesmo, onde... né, velho? Bem... A gente ficou nessa, assim, também. Poxa, terminou que foi muito... Eu acho que as coisas se concluem no tempo que tem que ser, né? De repente a gente ficou com essa batata, porque quando a gente botou o projeto, não teve dificuldade, assim, aprovamos muito bem. Muito bem. Ainda a defesa oral desse projeto ainda foi na pandemia. Tinha sido na pandemia, foi através de uma live. Eu e Mary defendendo o filme, a banca lá, mas a banca super relax, assim, tipo, e vocês quando forem? Estavam ali avaliando. Futurando. E meio que assim, porque esses processos com banca é um negócio chato, né? Você fica aquele povo lhe olhando e lhe perguntando. Aquela pressão. Aquela pressão toda, mas eles não. Muito calmamente, que maravilha, não sei o quê. E vocês pretendem começar quando e não sei o quê. Olha, o negócio vai dar certo. Aí a gente, quando terminou, aí liga, né? Eu e Mary, e aí, é aprovado, velho. Tá aprovado. Agora é pensado na gravação. Na gravação, quem é que vai, quem vai fazer, quem não vai. Muitas mulheres trabalhando também na equipe, né? A menina que fez a direção de fotografia é de Minas Gerais, Elisa Mendes. Teve várias outras mulheres, várias outras, além das meninas que estavam na direção. Então, tem uma participação bem maciça de mulheres. Né? Vocês pretendem, eu acho que não sei se vocês já chegaram a debater isso, pretendem fazer a divulgação como desse curta? Por onde? Internet? Ou vai ser... Rapaz... Cineclube? Como é que vai ser? Eu pretendo fazer um lançamento aqui. Que as pessoas vejam aqui em algum momento esse filme. A gente pode fazer uma sessão pública aberta para todo mundo. E conte comigo para divulgar. Massa. Eu vou contar sim. Conte comigo. O preço dessa entrevista. Conte comigo na página do podcast, nas minhas pessoais. Massa. E aí a gente vai fazer uma exibição aqui. E depois o filme é quem ganha a perna por si, né? Porque onde a gente vai começar a botar, a gente não vai divulgar a priori por internet, porque a gente vai botar em mostra, em festival. Onde tiver aberto, a gente vai, que é para ele ter para ele chegar onde ele tem que chegar, né? Por exemplo, o meu eu não fui... A TV Pernambuco terminou exibindo depois, a TV Bahia exibiu o meu, porque ele vai ganhando, assim, essa coisa de pessoas que estão dentro do movimento de cinema, geralmente todo mundo meio que vai se conhecendo sem querer, porque hoje tem internet e tem as coisas, então pessoas veem um filme numa mostra, se interessa por ele, daqui a pouco chega um e-mail, assim, de ninguém que você nem conhece. A gente, somos de tal movimento de cinema e tal, e vimos teu filme, libera para o Cineclube, libera. Eu acho que aqui na Zona da Mata tem uma coisa muito boa. Assim, o pessoal daqui da Zona da Mata são muito brother, assim, a gente faz alguns trabalhos, a gente já fez alguns trabalhos com um projeto todo patrocinado por um edital público, que todo mundo recebe direitinho e faz seu trabalho, e é tudo
tudo ok. Mas a gente já fez filme aqui na guerrilha, assim. Na tapa Na mesmo. tapa mesmo, vamos fazer. E, ó, tem isso aqui, não é o dinheiro do teu cachê, tá afim? Tô. Porque é uma coisa, você não faz cinema só. É um negócio que você não faz só, não é? Você tem um... O roteirista, ele tem um filme na cabeça dele, mas à medida que a coisa vai sendo feita, ele vai tomando um corpo muito dele, assim. E aí, ninguém faz só. Porque você tem a pessoa do som, tem a pessoa da câmera, tem a pessoa que fica na direção de arte, tem a pessoa que está na Iluminação, iluminação, tudo. fotografia, e a parte técnica. Então, é muita gente envolvida ali e, e aí o pessoal daqui da Zona da Mata é arretado, porque pelo menos os que eu tenho trabalhado até aqui são pessoas ótimas que muitas vezes a gente já fez muita coisa na tora, assim, Eu queria saber sobre a trilha sonora do curta. do curta. A trilha sonora do curta é um outro processo que a gente vai começar a entrar em diálogo, porque Marinês foi gravada pelas grandes, né, as grandes gravadoras. Faz Tem o ali, processo né? de direitos autorais que a gente Liberação. que a gente está nesse processo de ver o que ficou de resultado de imagens para a gente saber quais são as canções que a gente vai colocar ali. Logicamente que ela tem um repertório imenso, mas a gente vai pegar talvez aquelas que mais tenham a ver com aquilo que está sendo contado. Então tem que se pagar ainda os direitos autorais, conseguir a liberação Liberações, né? dessas canções dos compositores, dos compositores para poder pagar o direito autoral e poder usar a trilha. A gente pretende muito que a voz majoritária do filme seja dela mesmo, o que ela deixou, né, gravado. Não que seja uma coisa produzida após, né? Não, Seja a original, né? Seja, Não seja uma regravação, um cover. Não, queremos ela. Ela, a voz dela. A mesmo. voz dela. Massa mesmo. Tu lembra qual é a gravadora que ela. Ou ela passou por várias? Passou por várias. Porque ela começa, os discos da década de 50, que são os primeiros dela, eram gravadoras que depois foram compradas, né, por outras gravadoras. Então eu acho que talvez quando ela morreu, eu acho que já era talvez Sony. Sony Music. Isso. Eu acho que já era coisas feitas pela Sony. Mas tem outras que foram antes e algumas que nem existem mais, que foram compradas, que o direito autoral está com essas outras. Ela foi a primeira mulher a cantar forró, no caso, né? Uhum. O chachado. Forró, chachado, baião, esses ritmos, né? Que eu não sei, me corrija se eu estiver enganado, não sei se o ritmo chachado se popularizou muito por causa dos cangaceiros dançavam, tem alguma coisa a ver? Foi inventado pelos cangaceiros. É um ritmo que, pelo menos o que se tem de pesquisa, de estudos sobre, é que eles eram quem dançavam, né? Aquela maneira de arrastar o pé e de dançar, e algumas das evoluções dos passos que tem é porque eles dançavam com as próprias espingardas, porque não tinha mulher dentro dos bandos, né? As mulheres, elas entram depois que Lampião passa a viver com Maria Bonita, né? Então ela é quem dá. Ela foi a Marinês do cangaço mesmo, porque ela foi quem abriu espaço para outras mulheres entrarem no cangaço, que entram outras depois, né? Mas aí, antes, eles dançavam para invadir as cidades. Entravam, cantavam. Lampião cantava, né? Lampião era meio artista. Lampião bordava muito bem, com linha, e fazia, era artesão de couro também, e dançava e cantava muito bem, e versava bem, porque era vaqueiro também, então sabia versar, sabia aboiar, sabia essa coisa toda. Então, o Frederico Pernambucano de Melo, que é o grande estudioso do cangaço, ele diz que eles cantavam e dançavam, como não tinha mulher nos bandos, eles dançavam com a arma, com o rifle ou com a espingarda, dançava, e aí eles faziam algumas evoluções. Então, o cangaço é quem inventou o chachado, que era uma coisa bem localizada daquele grupo marginalizado ali, né? Marinês é quem faz isso aparecer, né? Quando ela leva isso para a mídia, né?
para A mídia daquela época, a né? mídia daquela época, o rádio, para o disco, para tudo. E Luiz Gonzaga também reforça essa situação, dando a ela o título de Rainha do Cangá, do Chachado. Luiz foi o que foi o inventor do trio, né? Do trio de Zabumba, Sim, Triângulo e Sanfona, foi sim, ele, né? sim. Apenas. Apenas. Uma das invenções, né? É, uma das. E Luiz chegou a gravar com o Marinês? Sim. Chegou? Qual a música tu Ai, não vou lembra, lembrar agora, Juninho. Eu vi por acaso, porque a peste do celular escuta o que a gente fala, né? Daqui a pouco vai começar. Apareceu um bocado de anúncio aí de monte Marinês, coisas, CD, que Luiz. já tava na época da gente fazer o filme, a gente conversando e falava, ligava e mandava mensagem e tudo. Aparecia mais. Aparece. Aparecia muita coisa. Então, assim, um dia eu vi aqueles shortzinhos Sim. que eles fazem do YouTube? TikTok, YouTube, né? sim. YouTube, que eles Cortezinho, botam né? cortezinho que eles colocam. Tinha um deles cantando juntos. Cantando juntos, eu não vou lembrar agora não. Qual foi a música não, mas eu ouvi. Não era imagem, não era audiovisual, era só áudio. Sim. Era uma música. Naquela... Os dois cantando. Do ponto de partida ali de Campina pra Brasil, assim, foi que ano, assim, que ela... Boom, foi no primeiro disco, foi... Como foi? 52, 53. É logo quando ela chega no Rio, ela já ganha, assim, a parada, já... Ele é como eu disse, né? Essa revista que eu peguei para pesquisar era a revista mais top, assim, dos anos 50, 40, 50, 30, 40, 50, o Cruzeiro. Seria... É porque hoje não tem mais nenhuma revista assim, né? Que seja tão... Tá escasso. Hoje é mais internet mesmo, digital. Né? Mas era uma revista fuderosa, assim. Então, faz uma matéria com ela. Ela já é pega pelas maiores gravadoras. Ela já vai pro cinema, o filme da Vera Cruz, que era a maior produtora de cinema do Brasil. Então, já chama ela para esse... É uma comédia e ela faz parte. Cantando Peba na Pimenta. Então, ela começa a aparecer. Já cinema, rádio era o lugar onde todo cantor queria estar, né? Era o porta-voz da galera. De tudo. De tudo que tava naquela época. E muita coisa aconteceu na vida dela, de repente, assim como ela estourou de uma vez, né? Sim. Então eu pensei que tinha sido um caso assim, aos pouquinhos e tal. Ela foi... Não, talvez ela tivesse dado uma rodada ainda... aqui, né, em Campina, né, fazendo coisas aqui em Campina e aí, mas quando ela quando ela chega no Rio por intermédio de Luiz Gonzaga e sendo apresentada ao público e fazendo coisas junto com Luiz Gonzaga, então já ganhou todo mundo. O feat que a galera chama, o feat Luiz Gonzaga, né? Vê que também, né, levou ali ao público a propriedade de falar, não, ela tá com Luiz Gonzaga. Sim. Né? Então... E que eu acho que isso é uma coisa também, a gente ter pensado em Marinês, tinha-se tudo isso, toda essa situação que eu contei, mas tem também uma justiça a ser feita, né? Porque eu acho Marinês ainda injustiçada, culturalmente falando. Eu acho que Pernambuco ainda não se apropriou de Marinês como, sabe? Havia também, existe uma coisa de bairrismo. Eu sou pernambucano e sou bem bairrista também. Mas eu digo, por exemplo, a Paraíba, Campina Grande queria que Marinês tivesse nascido lá. E Marinês, enquanto teve vida, não tinha um São João de Campina Grande que ela não fosse para lá para fazer uma participação. Não havia possibilidade para isso não acontecer. Ela sempre estava lá, muito valorizada em Campina, enfim. Mas ninguém nunca dizia, porque sabia-se que ela... E ela também nunca negou que era daqui. Então ela dizia sempre, eu tive duas mães, uma mãe que me gerou e uma que me adotou. Sou pernambucana de São Vicente de Fé, mas quem me adotou foi Campina. Então ela tinha isso, ela tem declarações, de vez em quando o povo bota por aí na internet também. Trechos, né, dela declarando isso. E agora eu acho ela injustiçada, e eu acho que isso é pelo fato de ser mulher. Eu tenho quase certeza que isso é pelo fato de ser mulher, porque para a música, a importância de Marinês a importância é equivalente à importância de Luiz Gonzaga. Certamente, sem dúvida, de ter mesmo batido a base para esses ritmos
que eram daqui chegar e se firmar até hoje. Então, precisa dela. Tem um comentário. Marinês é chamada pelos os grandes da música de Luiz Gonzaga de saia. Que poderia ser o inverso. Luiz Gonzaga poderia ser Marinês de calça. Por que não? Então, assim, logicamente que ele vem primeiro. Ele vai abrindo capinando ali o caminho. né? Isso. E não resta dúvida a generosidade dele ter percebido e de ter né, chegado junto daquilo ali, trazido ela para o meio. Mas ela depois caminhou logo com as próprias pernas e tiveram parcerias, assim, ficaram parceiros, ficaram brothers ao longo da vida, né? Mas ela, não, eu vou fazer a minha história aqui. Então, o que eu acho é isso, assim. Pernambuco ainda não se apropriou como deveria. Por exemplo, esse curta da gente é o primeiro. Então, é o primeiro sobre Marinês. Não existe nenhum outro curta sobre ela. Tem entrevista, tem entrevista, tem imagens, tem coisas. Aqueles programas de música mais Isso, curta. Não tem. É um curtinha, é um projeto pequeno, assim, a gente sabe do tamanho que a gente tem. Somos ainda digamos, verdes com relação a quem tem muita estrada por aí. Mas é o primeiríssimo. E o fato da gente ter conseguido uma aprovação também foi essa, porque a própria banca colocou isso. Poxa, é o primeiro, Pernambuco esse filme tem que acontecer. Pessoas, sério, foi uma nota, a gente ganhou uma nota boa no projeto e pena que o dinheiro não foi não foi suficiente, talvez, porque, veja só, a gente aprovou ele antes da pandemia. Situação todinha, né, velho? Todinha, inflação, tarará, então tá tudo defasado. Esse dinheiro tá todo defasado. Mas a gente disse, vamos fazer sim. Tu citou aí Dudu, Sidney e tal. É massa ter gente daqui também fazendo parte disso, né? Claro. Os meninos são meus parceiríssimos desde sempre, né? Porque são artistas também e trabalham com isso e se identificam com o universo. Trabalharam muito comigo em tudo que a gente conseguiu desenvolver aqui. Tinha a presença deles e outra coisa, né? Além da gente ser amigo, os meninos são muito, como é que eu digo, assim, antenados. Leem, escuta muita coisa, vê muita coisa. Então, esse círculozinho fora da caixa, temos muita coisa em comum. Então, eles sempre... Não tem nada que os meninos não tenham estado juntos. Até porque a gente não tem muita gente, né? A gente tem muita gente fazendo arte, tem muita gente fazendo muita coisa, mas existe uma... Nesse nicho... nesse nicho, talvez... a gente só. Vocês são os únicos aqui. Os únicos. E no caso, assim, os outros artistas todos estão todos por aí, mas existe uma... Não estamos agregados ainda, né? Fazendo muita coisa junto. Faz coisas pontuais, mas não existe uma união da classe artística, assim, talvez, de estar junto, de estar integrado, de estar... Bora fazer isso, bora fazer aquilo. Bora fazer aquilo, não tem... Eu acho que a galera... Acho que muita gente aqui de São Vicente, acho que não faz nem ideia que está rolando esse curta aí. Acho que não tem nem ideia, né, velho? Tem não. Talvez as pessoas que eu tenho algum contato na rede social e... Enfim... Ou que sabem minimamente do que a gente faz e acompanha assim... Mas... Eu espero que depois, assim, eu dei uma forcinha pra galera... Vai dar, eu tenho certeza. Depois desse podcast, a galera se ligar do que tá acontecendo, tudo por trás, que... Você não tem nem ideia, né, quando vai sair isso aí, né, velho? Tu falou pra mim, porque tá na correria. Eu queria muito que a gente conseguisse... finalizar, pelo menos em dezembro. Embora que a gente lançasse no começo do outro ano, né, de 2024. Mas o que vai dizer muito é o andar... desse processo de ver, olhar. E outra coisa,
a contribuição das meninas estando comigo, mas é três cabeças que é massa para você e a gente consegue dialogar muito, assim, trocar muito e tem o gosto meio, né, próximo. Então, enfim, tem essa coisa que eu acho que a gente vai resolver rápido, de saber dizer, ele vai estar pronto quando a gente mexer nisso aqui. Então, pronto, que nada nunca tá pronto, mas vai chegar pelo menos, né? Se você for mexer, Lapidado ali, sei lá, né? você passa a vida fazendo, É. né? E não termina nunca. Mas eu acho que se a gente conseguir, que eu acho que a gente vai conseguir rápido, de chegar num momento satisfatório de dizer, tá bom, Tá até ótimo, aqui. maravilhoso. Vamos nessa. E todo mundo tomar um e comemorar. Ah, sim, claro que sim. Teria alguma coisa assim que tu queria acrescentar na história do Marinês, assim, que deixou, que faltou, assim? Não, eu vou deixar para o filme. Muito bem. Eu vou deixar Marqueteiro. eu vou deixar para o filme dizer, porque também se eu disser muita coisa, Fica, né? é. E aí vamos ver em que pé ele chega, ele anda. E aí eu acho que as pessoas também têm que ir atrás, têm que ouvir, têm que, sabe, existe uma burrice. Uma burrice é de você datar as coisas, assim. Datar, por exemplo, uma pessoa dizer que as coisas estão meio deturpadas, assim, de você... Ah, eu não escuto isso, a geração mais nova... Ah, não escuto isso, porque isso é música de velho. Quem já viu isso? Não existe música de velho, não existe arte para velho nem para novo. A arte é uma coisa, né? Música não tem data, não. não, Tem pô. data, não tem... Né? Aí, às vezes, Tem você não validade. se... Tão bitolados por essa lógica de mercado que só escuta o que está na mídia, o que está em evidência na mídia e não para escutar outra coisa, para diversificar o gosto, ou quando escuta uma coisa só escuta aquilo. Então fica naquela ali, dentro daquela caixa. Aí eu acho isso meio doido. Mas acho que as pessoas mesmo, a gente é quem tem que também buscar. Eu acho que Marinês aqui ainda é uma desconhecida, é uma grande desconhecida para aqui, para o próprio lugar. Por exemplo, o pessoal talvez conheça o Meu Cariri de Marinês e não escuta mais nenhuma outra coisa, não vai atrás de outros discos, que tem tudo na internet, né? As escolas precisam de levar Marinês para dentro do seu Currículo, cotidiano, né? pro seu cotidiano ali e levar aquilo para aquelas pessoas. A rádio daqui não toca Marinês, é muito raro eu escutar uma coisa. Eu citei aqui algumas vezes que eu sou pobre de conhecimento de Marinês, acho que também devido a essa questão que tu falaste, né? Mas agora, vendo essa tua aula que tu deu aqui, eu acho que a galera também que não tinha conhecimento, eu acho que vai se interessar. E eu espero que esse curta seja também uma porta de entrada para isso, né? Porque ele não vai também contar tudo, né? Ele é só ele é um olhar para aquela personagem, mas ele talvez, se ele conseguir ao menos despertar a curiosidade para você ver quem é aquela pessoa, eu acho que vai abrir muita margem para você ver outras coisas, né? E como eu disse, assim, Marinês está muito reduzida também àquela cantora que só cantou duplo sentido. Sou pequenininha, mas gosto de tudo grande, o Peba na Pimenta. Mas ela tem outras coisas incríveis dentro do trabalho dela, dentro da música dela, coisas impressionantes, assim, que a gente foi ouvindo aos poucos e de vez em quando um chega, visse isso, ó, para aqui, isso aqui. Eu, simplesmente que sou só um cidadão, tentei, como minha praia, meu trabalho também tá por aí, esse trabalho paralelo com a arte, com o cinema especialmente, de dar a minha contribuição. Mas tem outras. Você tá dando a sua, de abordar isso aqui, de trazer isso aqui. Mas ainda precisa outras. Preciso outros. Os lugares onde se faz música aqui. É preciso olhar para a obra dela com mais, sabe? E deixar de repetir só aqueles clichês que todo mundo já conhece, que já está desgastado. De tanto bater na mesma tecla, mudar, abrir outros caminhos. Em cima da mesma pessoa. Enfim, a gente está aqui conversando. Então outras pessoas vão virem e talvez desperte para olhar para isso. Eu acredito que esse teu curta vai ser o antes e o depois dessa tua fala aí, porque a galera vai...
foi assim, foi isso, Marinês tem essa importância toda. Eu É. espero que sim, que seja esse pensamento. Ah, eu também. Eu também espero. Mas como eu disse, é uma contribuição ainda é, é importante. Não vou diminuir, eu sei da importância. É importante, mas ele é uma primeira contribuição dentro desse caminho aí do audiovisual e enfim. Então, ele talvez seja a porta de entrada para outras histórias, outras coisas dela mais. E também não sei tudo, né? Porque eu fui pesquisar, mas fui pesquisar com o que eu tive acesso. Né? Lendo uma tese aqui, lendo uma revista que mandei buscar aqui, vendo a discografia que está na internet e tal. Mas é muito. Tem muita coisa. Eu acho que a internet já acha muita coisa. Tem muitos discos bonitos e muita coisa legal dela. Clebinho, eu queria te agradecer Eu Pô, que tem- agradeço. por ter aceitado o convite mais uma vez e pode ter certeza que quando sair o curta, eu vou divulgar com força. Esse podcast dura esse tempo todinho mesmo que tá ali. Oxe, é Porque duro. essa- Duro. Com as outras pessoas. Sim, essa faixa mais ou menos aí. É? De 1 hora eu acho que o Daniel teve 1h40. O de Lewis teve 2. De 20 teve 3. 2h58, a gente conversando aqui quando vi foi 11 horas. Quando vi, foi- Ele tomando cachaça. É, porque falando eu de acho que música. eu fico assim. Eu sou muito fácil de Vamos embora. verborrágico. Vai-se embora. Eu aqui, de vez em quando, eu olhava. Nada. Meu Deus. Não, o intuito é esse mesmo, de ter essa conversa e que seja longa e que seja um entretenimento pra galera também. Sim, sim. Acho que a galera aprendeu muita coisa aí hoje. Eu também absorvi muita coisa, principalmente no Arinês, que eu era pobre de conhecimento. E queria te agradecer. Eu que agradeço demais. E quando sair o projeto, eu vou fazer questão de colocar aqui na descrição. Ó, galera, tal dia vai estar em tal canto, divulgar. Uhum. Porque no momento que a gente tá gravando o vídeo, não saiu ainda, tá em fase de edição, né? Sim. Mas quando sair, eu vou divulgar lá Certo. no Instagram, do Cuscuz com Música, nos meus pessoais e vai dar certo. Já deu, Já deu. já deu. Só Já do deu. fato de ter passado por essa luta de gravação, de tudo, né? Sim. Essas E de ter questões conseguido burocráticas, tudo e tudo. conseguir as parcerias para fazer, de pessoas abraçarem. É muito engraçado. O menino que é o montador, ele chegou agora, ele fez uma postagem que eu fiquei comovido. Assim, eu printei, ele me marcou, que é o montador que chegou agora pra gente, assim, porque a gente não tinha um montador. Aí alguém disse assim: tem um menino de Recife que vai fazer, Caio Salles. Aí Caio. Nos adicionamos em rede social, fizemos uma live, todo mundo conversando do qual era o caminho que a gente queria dar ao filme. Aí ele fez um comentário, assim, o que ele colocou uma foto de Marinês e botou assim, de ter chegado no projeto, o prazer de ter chegado, de ter sido convidado para chegar no projeto e que tinha começado e que tinha, a partir desse envolvimento com o projeto, tinha passado a aprender a amar a pessoa, a personagem Marinês, né? Então, aí eu achei bem bonito, porque eu digo assim, poxa, ele também não conhecia tanto. Então ele tá aí. Falta muita. Falta ainda isso, mas às vezes vai chegando assim aos poucos, porque também a gente não sabe que caminho toma, né? Isso aí vai ser jogado no mundo Vai assim, criar mas asas. onde vai chegar ninguém É. sabe, né? Talvez seja muito grande ou muito pequeno. Não interessa. A minha ideia era fazer e pronto, e tá É. fazendo. É o que é o processo mais difícil, é concretizar, né? Depois dali vai criar as Depois pernas. dali tá feito e pronto, vamos pra outra coisa. É. Clebinho, mais uma vez, obrigado. Querido, Vou me despedindo aqui. eu que agradeço. Viu? A conversa foi Demais. muito massa, gostei demais. Foi bom? Foi bom. Foi bom. Foi tranquilo, foi bom demais. Valeu, Júnior. Galera, deixa o like, se inscreve no canal. Tá aqui. Quer divulgar alguma coisa? Não. Teu Instagram? Teu Instagram. Ah, Como é meu teu Instagram, @Kleber Camilo. Kleber Camilo. Agora eu acho que tem um underline aqui, porque meu Instagram antigo foi hackeado, né? Sim, mas de qualquer forma, deixa aqui na descrição. Pronto, deixa aqui. Deixa tudo bonitinho aqui. Deixa. Deixa o link, a pessoa só Porque clicar eu- e. Pronto. Viu? Segue lá que vai Massa. ter novidade dos filmes. Ele sempre posta lá as histórias, como posso dizer? Os processos, né? Que Sim.
tiver novidade, vai estar no Instagram dele, Vai beleza? Segue também aqui o Instagram do Cuscuz com Música. Com música. Os cortes estão no TikTok, todo mundo seguindo aí, dá aquela força, dá aquela moral, que a gente tá no começo, tá engateando um projeto e precisa de vocês dar aquela força, né? Porque sem vocês, sem audiência, ninguém é nada. Total, Mais uma vez, obrigado, Clebinho, e até o próximo episódio, galera! Valeu! Obrigado.